Esse ano foi o ano dos pretendentes. Muito bom dia, mais uma semana que nós iniciamos. Se você está vivo, meu querido, se você está respirando, é porque o propósito de Deus ainda não terminou. Nas páginas da sua vida, Deus ainda tem muitas coisas a escrever. Então, nesse dia, mais uma vez, entregue a caneta nas mãos do Espírito Santo para que ele possa escrever e direcionar a sua história. E a sua história verdadeiramente vai se transformar numa leitura que transformará a vida de muitas outras pessoas. Assim como o testemunho que nós continuamos nesta segunda-feira, tivemos a primeira parte na semana passada com a pastora Elisabel Gasparotto, pastora, mãe, também está fazendo agora faculdade de psicanálise. Deus está usando tudo aquilo que aconteceu na vida dela de ruim, foi transformado em base para a transformação da vida de muitas pessoas. Quem sabe essa seja a história da sua vida e você vai poder visualizar aqui o que Deus pode fazer com você, porque Deus fez na vida da pastora Bel e também quer fazer na sua vida. É por isso que você está aí sentado, aonde quer que você esteja, ouvindo esse testemunho. Deus separou esse dia para que ele pudesse transformar também a sua história. Você quer mandar também para a gente o seu testemunho? O nosso e-mail está aí, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Temos também duas páginas ali no Facebook, facebook.com/programa devocional e também a nossa página de frases devocional intimidade. Meu querido, esteja aberto, porque mesmo num lugar de dor e de tristeza, Deus transforma este lugar num lugar de alegria e de vida. E vida abundante. Esse é o nosso quadro, E Se Fosse Você. Seja bem-vindo ao nosso cantinho especial de adoração. Pastora Bel, minha querida, muito bom dia novamente. Bom dia, Mônica. Tudo bom, querida? Que bom tê-la aqui, tão bela, né? Tão querida, Obrigada. com esse sorriso nos lábios. Pastora, Obrigada. A gente fazendo um release do que a gente contou na semana passada, né? Uhum. Porque você viveu desde a sua infância, nasceu num lar dito normal, mas com o tempo você foi reconhecendo as debilidades, a desestrutura desse lar, Sim. né? Você viveu um histórico de abuso e de violência dentro, né, do lar, e algo que marcou a sua história, marcou a sua adolescência, marcou a sua juventude, e aonde você poderia ter se transformado, porque eu ouvi uma vez, pastora, se eu estiver errada, por favor me corrija, que muitos abusados se tornam também abusadores, talvez não da mesma forma, mas eles começam a transferir para as pessoas aquilo que elas viveram de alguma forma. E no seu relato você contou isso, né? Porque você se tornou uma pessoa agressiva. Sim. E você tinha prazer em ferir outras pessoas, porque na verdade a sua ferida estava aberta e sangrando. Mas chegou uma hora que Deus disse assim, agora chega e eu vou transformar você, eu vou moldar você, porque você vai ser um instrumento nas minhas mãos para transformar a vida de outras pessoas. Aquela mulher que naquele momento já estava casada, com 2 filhos, uma mulher irada, segundo a pastora nos contou, de cada 10 palavras, 11 eram palavrão, né? Tinham várias coisas, tudo desestruturado, vivendo tudo aquilo que você, né? Continuando a reproduzir tudo aquilo que você viveu. Mas Deus disse basta. E como isso aconteceu? Então, eu fui para um casamento numa opção de saída da casa dos meus pais, não porque eu via no meu marido a pessoa que eu amava, que eu queria construir minha vida, não. Eu casei e foi muito difícil quando eu contei isso para ele, né? Que eu casei com ele porque eu precisava sair da casa dos meus pais. Na verdade, o amor que eu tenho hoje pelo meu marido foi Deus quem colocou após a minha conversão, no tempo de restauração do nosso casamento.
Mas então eu fui para esse casamento nessa condição, né, de pessoa intragável que eu era, né, que não se amava, não se respeitava, não se valorizava. E fui para um casamento achando que o meu marido ia ser, nas minhas mãos, uma ferramenta que eu poderia usar para o meu prazer do jeito que eu quisesse. A manipulação que eu faria nele, assim como eu manipulei até chegar ao casamento, imagina, isso não acontece assim, né? E então eu engravidei com 2 meses de casada, a contragosto da gente, porque eu me prevenia. Então ficar grávida do Rodrigo foi uma surpresa e ao mesmo tempo eu acredito que uma projeção divina de começar a trabalhar na minha vida. Mas eu nessa época eu já era espírita, né? Eu passava todas as minhas noites, sem exceção, nas jogatinas, nos bares, bebendo, fumando, jogando carta, dinheiro. Sempre assim, todos os dias. Então, o Rodrigo foi... a minha gestação se deu aí. Só que aí, né, Deus tem os caminhos dele, a gestação do Rodrigo, eu tinha que tomar injeção todos os dias para segurar. Então, Deus me recolheu do meio que eu vivia, eu precisei ficar em casa, às vezes no hospital, tomava injeção diariamente. Foi gerada uma situação para que você Exatamente. Deus começasse a gerar na sua vida. Rodrigo nasceu, eu voltei para a vida anterior e carregava ele no meio disso. Meu filho foi criado atrás dos balcões dos bares. Meu filho foi criado dormindo embaixo das mesas de jogatina e ele não conheceu mãe, porque a mulher que o pariu era quem a agredia, quem o espancava, quem o humilhava. Eu batia nele, na Bruna depois. Meu Deus do céu, Mônica. É assim, às vezes isso é uma coisa difícil, porque às vezes que marcas que eu sei que tem ainda dos meus filhos, foi eu quem fiz. E hoje eu preciso esperar, né, o tempo da restauração da vida deles, eles estarem abertos. Mas graças a Deus são pessoas de moral, de temor, né, de tremor diante de Deus, graças a Deus. E o meu casamento, um inferno. Eu e meu marido, a gente tinha umas comunhão assim, muito intensa, sabe? Assim, muito intensa. Uma vez ele deu um murro numa parede, ele quebrou um espelho enorme numa ira, para não socar a minha cara, assim. Olha só. Ele deu esse E quantos murro. lares hoje estão vivendo a mesma história, Meu Deus do céu. Então a gente gritava, a gente nunca conversava. E quando a gente trocava palavras era gritos, ofensas. Eu tinha o dom de magoar ele moralmente e ele tinha o dom de me tirar do sério. Então a gente vivia nessa disputa de quem é que podia mais destruir a vida do outro. Porque na verdade eram 2 almas feridas. Sim, ele tem a história dele, né, que também não foi fácil. E aí o tempo passando, o Celso sempre foi voltado a uma vida mais promíscua, né, até pelo meio que ele veio. Então, assim, o nosso casamento ele foi muito envolvido com ausência de amor, muitas traições, muito abuso moral, né? Muito abuso em todos os sentidos. E que, como eu era espírita, eu tinha os meus meios de conseguir algumas coisas, né? E aí veio a segunda gravidez. Eu tenho 4 gestações. A Bruna, a segunda filha, é a única que nós programamos. No momento, eu acho que a gente foi tomado por um senso de realidade, de compromisso com a vida, sabe? A gente fez um acordo de tentar investir no nosso casamento de verdade, ser uma família de verdade, afinal nós tínhamos um filho. E aí, então, nós programamos ter a Bruna. Só que a Bruna aconteceu a mesma coisa. Eu tive um problema, tinha que tomar injeção todos os dias, fomos tirados, porque nós 2 éramos da noite, né? Tive que ficar em casa, da Bruna foi um pouco mais complicado, eu fiquei 30 dias sem sair da cama para ir ao banheiro, Mônica. Olha só. E então veio a Bruna, mas o nosso casamento continuou, aquela tragédia, aquela coisa horrorosa, aquela destruição. A Bruna, né, não teve mãe, teve uma mulher que agredia, espancava, enfim. E aí então aconteceu a 3ª gestação, que também não foi programada, né? Das 4 gestações, uma eu disse, né? E então eu tive essa 3ª gestação e foi num período que o Celso já estava fora de casa, mas eu estava grávida dele. Porque, é claro, a consequência de um casal com todos esses problemas é realmente a separação, né? Exatamente. Acaba separando, porque não tem como conviver, né? Debaixo do mesmo teto com tantos problemas. E aí, então, eu decidi que eu ia abortar essa criança. Eu decidi que eu não ia ter 3 filhos sem marido. Olha e naquela situação que a gente vivia, né? Eu realmente era uma pessoa muito infeliz. E aí eu aumentei
a quantidade de álcool, tomava umas pinguinhas no bico da garrafa mesmo, que ficava já geladinha para não dar trabalho, a questão das noitadas, e eu fazia propositalmente bater minha barriga, fechar ela dentro da geladeira, coisas assim, né, desse perfil, e queria mesmo, mas não tive a coragem, graças a Deus, de ir a um lugar para pagar para isso. Eu tentei da forma que eu achava que podia ser. Nessa época, a Bruna tinha 2 anos aproximadamente, 2 para 3. E a Bruna, eu falo que lá em casa ela é a mais madura e a que mais tem discernimento e revelação de Deus, desde sempre. Então ela chegava para mim e dizia assim: mãe, você é má, cuida do meu neném. Olha só. E isso batia assim, sabe, Mônica? Mas assim, eu continuei tentando, e quando eu estava de 4 meses já, ela falou assim: mãe, compra uma roupa para o meu neném, não deixa ele pelado assim. Mãe, tem esse neném, dá esse neném para mim, para de ser ruim. Eu decidi então ir ao médico e cuidar. Na verdade já era o Espírito Santo usando a boquinha, o coração da sua filha. Era. E aí eu fui no médico, fiz o primeiro pré-natal com 4 meses e meio aproximadamente. E estava tudo bem, assim, tudo dentro dos conformes. Faltando 2 dias para a próxima consulta, 28 dias, eu tive um pequeno sangramento. E aí eu fui ao médico, ele já conhecia a gente, os 2 outros filhos, enfim. Ele falou assim: Bel, a gente vai precisar internar você, só que a gente só vai conversar depois. E a gente vai precisar levar você para o centro cirúrgico e nós não podemos perder tempo. E fui eu para o centro cirúrgico. Depois que eu voltei, né, que ele ia me dar alta, ele disse o seguinte para mim, ele falou assim: Bel, eu não sei clinicamente explicar muitas coisas para você, mas eu posso dizer para você o seguinte: filhos nunca mais. Filhos nunca mais. E se você acredita em Deus, você pode sair daqui glorificando a Deus, porque você não está morta, eu não sei como. Ele disse: você está completamente podre por dentro. Olha só. O seu útero, as suas trompas, o seu ovário, tá tudo podre. E eu não posso tirar nada, porque qualquer incisão que eu fizer, você vai sangrar até morrer. Então vamos esperar que o tempo resolva a sua situação. Aí fui para casa. Botei o pé em casa, a Bruna olhou para mim e disse assim: por que você é tão má? Por que você matou meu neném? Ali, de fato, começou o fundo do poço, o abismo do abismo, e ainda você vai cavando para baixo assim, para ver se consegue alguma coisa a mais. A partir desse dia, eu tentei suicídio 3 vezes. Eu digo tentativa, na verdade, porque ela se deu aqui, né? Nunca cortei meus pulsos, nunca tomei uma caixa de remédios. Mas ele começa... Mas eu saí às ruas por 3 vezes, decidida a não voltar nunca mais. E dali seria para o túmulo definitivamente. Mas Deus, Ele determinou que isso não aconteceria. Exatamente. A gente no próximo bloco vai contar então como isso se deu. Se fosse você, não saía daí, porque o desfecho é muito lindo. 30 segundos e a gente já volta. Na força do Senhor.